E aí, tudo bem? Vamos falar hoje sobre equações de primeiro grau. Você sabe resolver uma equação de primeiro grau? Vou te falar uma coisa, hein? Não subestime esse assunto. Esse assunto vai aparecer muito na matemática e se você não dominar as técnicas de solução, pode atrapalhar os seus estudos. Então, preste muita atenção em todos os exemplos que eu coloquei aqui. Coloquei exemplos simples, com frações, frações algébricas, distributivas, vários tipos de exemplos. Tudo isso para te deixar muito bem preparado e solução de equação de primeiro grau não ser um problema para você durante seus estudos. Então, ative a sua mente que a aula vai começar. Falando então de equação de primeiro grau, nós sempre vamos pensar em uma igualdade. Uma igualdade do tipo x mais 3 é igual a 8. Então aqui eu tenho essa igualdade. A solução de uma equação significa qual o valor de x que torna a igualdade verdadeira. Então, nesse caso aqui, se x é igual a 5, então a igualdade é verdadeira. Vamos ter aqui 5 mais 3 é igual a 8, então a igualdade é verdadeira. Definimos aqui o valor de x. Uma maneira de escrever a solução seria assim, em forma de conjuntos também. S igual a 5. Isso também é uma maneira de escrever a solução de uma equação, em forma de conjunto. Poderia escrever somente assim, x igual a 5, ou poderia escrever assim, solução, abre chave, 5. Que é a notação de conjunto. Agora veja, nós adivinhamos esse valor 5 aqui, né? Eu sei que 5 mais 3 dá 8, então vou falar que o x vale 5. Só que isso não pode ser assim, né? A gente não pode trabalhar com adivinhação. Tem que ter um método para resolver e um método tal que vai dar sempre certo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar aqui um método que vai sempre resolver a equação, independente se ela é uma equação simples como essa ou mais complexa. Esse método vai dar sempre certo. Que é o seguinte. Vamos pensar na igualdade como sendo uma balança de pratos. Aqui eu tenho uma articulação, certo? Aqui eu tenho uma articulação que permite a balança girar para um lado ou para o outro assim. Então eu vou ter que esse lado desce, né? E esse lado sobe quando o lado direito está mais pesado. E quando o lado esquerdo está mais pesado, o lado esquerdo desce e o lado direito sobe. Então, se houver equilíbrio, nem o lado esquerdo nem o lado direito desce. A balança fica na horizontal. Então, se eu tiver aqui a balança cheia de bolinhas assim, ó. 9 bolinhas nesse lado e 9 bolinhas do outro lado também. Então tem a mesma quantidade de bolinhas dos dois lados, a balança está equilibrada. E assim nós vamos pensar na equação. A equação vai estar sempre equilibrada. Sempre, ela nunca vai estar desequilibrada. Porque eu tenho um sinal aqui de igualdade. A igualdade indica que este lado é sempre igual a este lado. Ou seja, o lado esquerdo e o lado direito da igualdade são sempre iguais. Então pensando nisso, se eles são sempre iguais, se eu pegar a minha balança aqui, então ela está sempre equilibrada, porque os lados são sempre iguais. Então, como que eu posso criar um método para resolver a equação, então, pensando que os lados estão sempre iguais? Bom, se os lados estão sempre iguais e eu quero sempre manter a balança equilibrada, tem que fazer o seguinte. Se eu fizer alguma alteração no lado esquerdo, eu também devo fazer no lado direito, para ficar igual. Ou seja, se eu colocar uma bolinha a mais aqui, ó, eu tenho que colocar uma bolinha a mais aqui também. E aí a balança continua equilibrada. Agora os dois lados têm 10 bolinhas. Então, o que eu quero dizer com isso? Tudo que eu faço do lado esquerdo da igualdade, eu tenho que fazer também do lado direito da igualdade. Isso para manter sempre o equilíbrio da equação. Logo, se eu tenho que fazer tudo igual, se eu tiro uma bolinha do lado esquerdo, eu também tenho que tirar do lado direito. Então, você pode colocar ou tirar coisas dos dois lados da equação. Isso eu quero dizer, posso fazer operações matemáticas dos dois lados da equações, desde que sempre seja feita dos dois lados. Então, vou mostrar aqui, com esse exemplo, x mais 3 igual a 8 aqui, como trabalhar dessa forma. Veja só, estou escrevendo que x mais 3 é igual a 8, portanto x igual a 5. Primeiro caso aqui, ó, x mais 3 igual a 8. Se eu pegar essa equação aqui e adicionar 1 de cada lado, vai ficar assim, ó, 1 mais x mais 3 é igual a 8 mais 1. Coloquei 1 do lado esquerdo, coloquei 1 do lado direito também. Se eu continuar aqui, ó, vou manter com x, 1 mais 3 vai dar 4. E 8 mais 1 vai dar 9. Então, x mais 4 é igual a 9. Então, x continua dando 5. Certo? Porque 5 mais 4 dá 9. O valor da solução era 5, quando a equação estava com x mais 3 igual a 8. Eu somei 1 de cada lado, continua dando 5. Então, é o que eu falei aqui da bolinha. Se eu coloco uma bolinha de um lado, eu coloco do outro lado também. Então, o que eu fiz aqui? Eu somei 1 na equação inteira. Se eu fizer outro caso aqui, se eu pegar a equação inteira e subtrair 1. Então, se eu fizer assim, ó, x mais 3 e tiro 1, aí pego o lado direito, 8 e tiro 1 também. Então, ó, tirei 1 do lado esquerdo, tirei 1 do lado direito. Continuando aqui, ó, vai ficar x, 3 menos 1 dá 2,
E 8 menos 1, 7. Então, ó, 5 mais 2 dá 7. Ou seja, x continua valendo 5. Então, nesse caso aqui, ó, eu tirei 1. Eu fiz com 1, mas poderia ser qualquer número. Podia tirar 2, tirar 3, tirar 7, não tem problema. Você pode fazer com qualquer número aqui. Desde que você faça dos dois lados, vai dar certo. Continuando aqui, ó. Agora eu vou fazer uma multiplicação. Olha só, vou pegar o lado esquerdo da igualdade e multiplicar por 2. Então fica 2 que multiplica tudo que está lá, x mais 3. E o lado direito da igualdade tem que fazer a mesma coisa, 2 que multiplica 8. Então 2 vezes x, aqui ó, distributiva, tá? 2 vezes x dá 2x, 2 vezes 3 dá 6. E 2 vezes 8 dá 16. Olha que interessante, se o x for 5, 2 vezes 5 vai dar 10, certo? Mais 6, que continua dando 16, logo x continua dando 5. Então aqui, o que eu fiz? Eu multipliquei tudo por 2. Então, concluindo, tudo que eu fizer do lado esquerdo da igualdade, eu vou fazer do lado direito também. Isso mantém a equação equilibrada e eu consigo resolver a equação. Vamos voltar aqui? Por que eu vou voltar? Porque é dessa questão da balança que sai a explicação de trocar as parcelas de lado, como é feito na escola. Quando a gente troca as parcelas de lado, a gente está fazendo essa questão do equilíbrio da equação. Então, se eu pegar essa equação e resolver novamente da seguinte forma, ó, eu tenho ela aqui, vamos fazer aqui, ó, do lado esquerdo. E a equação original é x mais 3 igual a 8. Se eu pegar assim, ó, x mais 3, eu vou subtrair 3 dos dois lados. Então, fiz a mesma operação dos dois lados, tirei 3 bolinhas aqui, tirei 3 bolinhas aqui. Então, ó, 3 menos 3 dá 0, então fica só x do lado esquerdo. É igual. 8 menos 3 dá 5. Então, x é igual a 5. Então, como eu posso fazer uma operação dos dois lados, posso já observar o número que está aqui para fazer a minha escolha. E aí eu coloco uma escolha de modo que eu elimino já o número que está aqui. Se eu sabia que aqui era mais 3, se eu incluir um menos 3, isso tudo vai zerar aqui, ó, e vai sobrar só o x do lado esquerdo. Eu faço a mesma coisa do lado direito e descobri que o x vale 5. Se você pensar na maneira que o pessoal mais resolve isso aqui, que é o que eu vou usar também, que é, vou passar o número para o outro lado. O que o pessoal mais fala é, eu vou jogar o 3 para o outro lado. Por que eu estou fazendo isso? Porque se eu falar que eu estou jogando o 3 para o outro lado, estou falando que eu tirei o 3 que estava aqui, certo? E coloquei ele aqui. E quando eu faço isso, eu inverto a operação matemática. Então, ó, o 3 era positivo, foi para o outro lado, ficou negativo. E o 3 que estava aqui, ó, se você pensar nesses dois números aqui, deu 0, então ele sumiu. Essa operação era equivalente a fazer assim. Eu tenho x mais 3 igual a 8, então vou passar o 3 para o outro lado. Vai ficar x sozinho, do outro lado eu já tenho 8. Quando esse 3 vai para lá, ele inverte a operação matemática. Se a operação aqui era mais, aqui fica menos 3. Então x é igual a 8 menos 3, que dá 5. E é isso que nós vamos fazer daqui para frente. Essa explicação que eu fiz aqui é só para mostrar para vocês o porquê que isso aqui funciona. Funciona porque nada mais estou fazendo do que manter a equação equilibrada. Se eu sumir com o 3 do lado esquerdo, eu tenho que fazer o menos 3 do lado direito para ficar equilibrado. Por isso que aparece o menos 3 do lado direito da igualdade, porque o 3 que estava aqui foi para o outro lado, ficou menos 3. Então pense, eu vou inverter a operação, não é inverter o sinal, é inverter a operação matemática que está no número que eu estou trocando de lado. Eu posso fazer o número do lado esquerdo para o lado direito, tanto fazer o número do lado direito para o lado esquerdo da igualdade, tá? Desde que eu respeite a questão que eu tenho que inverter a operação. Então vamos listar aqui as inversões de operação que existem. Então se eu pegar aqui, ó, soma e subtração, então o inverso da soma é a subtração e vice-versa, ou seja, se o inverso da soma é a subtração, o inverso da subtração é a soma. Então, seguindo aqui, se eu tivesse outro par de operações aqui, multiplicação e divisão. Lembrando que eu estou representando a multiplicação por um pontinho. Então, nesse caso aqui, eu teria assim, o inverso da multiplicação é a divisão e vice-versa. Então, se o inverso da multiplicação é a divisão, o inverso da divisão é a multiplicação. E o último caso que eu quero mostrar aqui é a questão da potência e raiz. Mesma coisa. O inverso da potência é a raiz e vice-versa. Só tomar cuidado com a questão da potência e raiz, porque é o seguinte, se eu tiver assim, ó, x elevado a um certo número, n é igual a a. Quando eu inverto a operação, esse n vai para o lado direito da igualdade. Então o x fica igual, o n fica no índice da raiz.
Então esse n que estava aqui, ó, ele fica aqui no índice da raiz. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tiver assim, ó, x ao quadrado é igual a 16. Então o x vai ser a raiz quadrada de 16. Então se eu tivesse x elevado ao cubo igual a 8, o x vai ser a raiz cúbica de 8. Então sempre a potência vai para o outro lado como sendo o índice da raiz, beleza? Então tá aqui a questão dos inversos. Agora, pensando que nós vamos inverter as operações, vamos fazer exemplos de solução de equação considerando esse conceito de inversão de operação, beleza? Então, o caso mais simples aqui, o caso mais simples é do tipo x mais 3 é igual a menos 3x mais 8. Se eu resolver esse caso aqui, vamos colocar todos os x do lado esquerdo da igualdade e todos os números do lado direito da igualdade. Nesse caso, x, mas poderia ser outra variável, depois nós vamos ver, tá bom? Então vamos lá, se eu quero manter as variáveis do lado esquerdo da igualdade, eu já tenho um x aqui, esse menos 3x vai para o outro lado, então fica somando 3x, certo? Do lado direito eu já tinha 8, então posso colocar 8 aqui. Do lado esquerdo eu tenho 3, vai passar para o outro lado, vai ficar então menos 3. Então a hora que eu vou somar aqui, ó, x mais 3x, tá? É igual somar maçãs aqui, uma maçã mais 3 maçãs, vai dar 4x. E 8 menos 3, então vai dar 5. Esse 4x aqui, ó, sempre que eu tenho um número seguido de uma variável, 3x, 3a, 3t, 2w, tá? Se a letra for a variável, significa que está tendo uma multiplicação. Isso aqui é 3 vezes a, 3 vezes t, tá? Seria 3 vezes x. Só que a gente oculta esse pontinho de multiplicação quando eu estou multiplicando um número por uma letra, tá? Não é necessário colocar o pontinho. Então, sempre que você olhar algo desse tipo aqui, 4x é 4 vezes x. Então, se eu quero isolar o x, eu tenho que então inverter essa multiplicação aqui. Então, x vai ficar igual a 5, o inverso da multiplicação é a divisão, então o 4 passou para cá dividindo. X igual a 5 quartos. Fazendo mais um exemplo aqui. Vamos fazer um exemplo do tipo assim, ó. 2x menos 3 é igual a x mais 17. Ok? De novo, vamos passar x para o lado esquerdo e números para o lado direito. Do lado esquerdo eu já tenho 2x. E esse x é para o lado esquerdo, então vai ficar menos x. Do lado direito eu já tenho 17, mantém ele aqui. Do lado esquerdo eu tenho menos 3, vai para o outro lado, vira mais 3. Então, ó, 2x menos x dá x. 17 mais 3 vai dar 20. Portanto, x igual a 20. Outro caso aqui, vamos fazer assim, ó. Menos x mais 8 é igual a 3x menos 20. X do lado esquerdo, número para o lado direito. Do lado esquerdo eu já tenho menos x, então fica menos x. Esse 3x passa para o outro lado, vai ficar subtraindo 3x. Do lado direito eu tenho menos 20, então fica aqui menos 20. Do lado esquerdo eu tenho 8, vai para o outro lado, então ele vira menos 8. Então, menos x menos 3x dá menos 4x. Menos 20 menos 8 dá menos 28. Bom, quando isso acontecer, essa parcela que contém a variável está negativa. Essa aqui não importa, tá? Se ela está positiva ou negativa. O que importa é a que contém a variável. A parcela que contém a variável está negativa. Quando isso acontecer, nós vamos fazer o seguinte. Vamos deixar ela positiva. E eu falei para vocês que eu posso fazer uma operação qualquer, desde que eu faça dos dois lados da igualdade. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o lado esquerdo da igualdade e multiplicar ele por menos 1. Então, fica menos 1, certo? Que multiplica o resto. Mesma coisa eu posso fazer do lado direito. Posso fazer menos 1, que multiplica o resto. Então, ficaria menos 1, que multiplica menos 4, x é igual a menos 28, que multiplica menos 1. Então, seguindo com isso aqui, ó, menos 1 vezes menos 4 daria 4. Então, dá 4x. E menos 28 vezes menos 1 dá 28. Ficaria positivo. Então, olha só. Quando isso acontecer, você sempre vai multiplicar todo o lado esquerdo por menos 1 e todo o lado direito por menos 1 para trocar os sinais, tá? Nunca pense nesse sinal aqui do número. Você tem que pensar no sinal da variável. Somente se o sinal da variável estiver negativo, é que você vai fazer esse processo. Ok, fiz esse processo. Vou passar o 4 dividindo, então, vai ficar 28 dividido por 4, portanto, x é igual a 7. Então, esse é o caso quando eu tenho que fazer essa operaçãozinha aqui para inverter o sinal da variável. Outro exemplo aqui, quando eu tenho distributiva. Quando eu tenho uma distributiva do tipo assim, ó, 3x menos 5 é igual a menos 2, que multiplica x mais 1, menos 10. Como que eu vou lidar com esse caso aqui? Vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, mantenho 3x menos 5. Vou primeiro executar essa distributiva aqui, porque é importante eu eliminar os parênteses, chaves, colchetes, esses símbolos que agrupam as coisas antes de continuar a conta.
Então, fazendo dessa forma, eu vou ter menos 2 vezes x, vai dar menos 2x. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. E o 10 já estava ali, eu vou só manter. Agora que eu tenho algo desse tipo, que já está com a distributiva resolvida, ela é similar ao que tínhamos aqui, ó. Logo eu já sei fazer. Então eu cheguei em um caso em que eu já sei fazer, é só repetir o processo. Mantenho 3x aqui, passo 2x para o outro lado, fica somando 2x. Do lado direito eu tenho aqui, ó, menos 2 menos 10, isso aqui então vai dar menos 12. Esse menos 5 vai para o outro lado, né? Vai ficar então mais 5. E eu continuo aqui, ó. 3x mais 2x, 5x. Menos 12 mais 5, menos 7. Portanto, x vai ser igual a menos 7. Passo 5 dividindo, então menos 7 quintos. Tá bom? Então, quando eu tiver distributiva, tome cuidado de eliminar a distributiva para depois continuar o cálculo, porque você sempre tem que ter algo desse tipo aqui, que são várias parcelas aqui individuais, sem agrupamento como está feito aqui, para fazer o processo. Então, com a distributiva é dessa maneira que você vai trabalhar. Outro ponto que pode acontecer é ter frações, né? Se tiver frações, como que nós vamos fazer? Se tiver frações, eu poderia ter algo do tipo assim, ó, x sobre 5 menos 1 terço é igual a 2x menos 1 oitavo. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ter que completar tudo aqui. Então, os meus números aqui vão ser escritos em forma de frações. Então, eu já tenho fração aqui, já tenho fração aqui, já tenho fração aqui. Para esse número virar uma fração, eu posso imaginar que tem 1 embaixo dele, já que todo número dividido por 1 dá ele mesmo. Então, seguindo agora com a solução, quando tem frações, a primeira coisa que você faz é eliminar os denominadores, tá? Você vai fazer algo que vai eliminar os denominadores, vai ficar só com os numeradores e você vai ter uma equação que é uma linha só, como estava naqueles casos que a gente já sabia fazer. Então você vai fazer o seguinte, calcular o MMC e eliminar os denominadores. Então nesse caso, vamos ter que calcular o MMC dos denominadores, aqui que são 3, 5 e 8, certo? 3, 5 e 8. Calculando esse MMC aqui, então vai ficar assim, 3, 5, 8. Então, MMC aqui entre 3, 5 e 8 é igual a 120. Aí, depois que eu calculei o MMC, eu vou fazer o seguinte, eu vou gerar duas frações e vou ter esse MMC no denominador dessas duas frações aqui. Aí, eu vou fazer o processo aqui, ó, na equação inteira, aquele processo que é divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, aqui, ó, 120 dividido por 5 dá 24. 24 vezes x, então vai dar 24x. 120 dividido por 3 dá 40. 40 vezes 1 dá 40. Então fica assim, 40. 120 dividido por 1 dá 120. 120 vezes 2x vai dar 240x. 120 dividido por 8 dá 15, vezes 1 dá 15. Então fica aqui menos 15. Aí, veja só. Como eu posso pegar esse 120 aqui e passar ele para cá multiplicando, vai ficar da seguinte forma. Vai ficar assim. Essa fração vezes 120, né? E esse 120 do outro lado aqui, ó, vai sumir. Na hora que eu divido 120 por 120, esse dividido por esse dá 1. Então fica esse numerador vezes 1 que dá ele mesmo. Então, isso é muito bom, porque eu posso simplesmente eliminar os denominadores quando eu tenho uma igualdade de frações com denominadores iguais. Então eu tinha aqui 120, tinha aqui também 120. Então eu tenho denominadores iguais, tem uma igualdade de frações. Quando isso acontecer, eu posso vir aqui, ó, e eliminar os denominadores. Então eu eliminei os denominadores, vai ficar só a linha de cima, que é 24x menos 40 é igual a 240x menos 15. Depois que eu fiz tudo isso, ó, eu cheguei em uma equação que é daquele jeito que eu já sei fazer. É uma linha, certo? Que eu só preciso trocar as coisas de lado e resolver. Aqui do lado esquerdo eu já tenho esse 24x. Do lado direito eu vou passar para cá o 240. Então, menos 240x. Do lado direito eu tenho menos 15 aqui. Vamos manter ele aqui. Vamos passar esse 40 para o outro lado. Vai dar, então, somando aqui 40. 24x menos 240x. Então, vai dar menos 216x. Isso é igual. Menos 15 mais 40. Menos 15 mais 40, então vai dar 25. Agora aconteceu aqui, ó, minha parcela aqui tem a variável está negativa, vou multiplicar tudo por menos 1. Então, na hora que eu multiplico tudo por menos 1, inverte o sinal. Então, 216x, eu tenho que multiplicar ele por menos 1. E o 25, eu também tenho que multiplicar por menos 1. Então, esse cara vai ficar positivo, certo? 216x vezes menos 1 vai dar menos com menos aqui, ó. Menos com menos dá mais.
Agora, 25 vezes menos 1 vai ficar mais com menos, que dá menos. Então, fica menos 25. Vamos continuar a solução aqui, ó. Vai ficar 25 dividido por 216. Então, quando eu tiver fração, é dessa forma que eu vou fazer. Eu vou eliminar todos os denominadores primeiro, depois eu vou seguir normalmente com o cálculo como a gente vinha nos exemplos anteriores. Vamos fazer mais um exemplo aqui com frações. Se eu tivesse algo do tipo assim, 3x mais meio é igual a x dividido por 8 menos 1/3. Primeiro passo aqui, então, é calcular o MMC. Então, vamos calcular aqui, ó, MMC de 2, 8 e 3. Então, MMC entre 2, 8 e 3 é 24. Fazendo agora o processo aqui das frações, eu vou ter então uma fração igual a outra fração e ambos têm 24 como denominador. Faço o processo aqui, ó. Eu tenho que imaginar que aqui tem um 1 embaixo do 3, certo? E sigo aqui, ó. 24 dividido por 1 dá 24. 24 vezes 3 dá 72. Então, 72x. 24 dividido por 2 dá 12. 12 vezes 1 dá 12. 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes x dá 3x. 24 dividido por 3 dá 8. Vezes menos 1, menos 8. Então, já que eu fiz isso, eu posso agora eliminar aqui. Ok, eliminei. E eu vou seguir então com essa linha aqui, ó. 72x mais 12 é igual a 3x menos 8. Então, ó, 72x, vamos manter aqui. 3x passa para o lado esquerdo, fica menos 3x. Isso é igual. Do lado direito já tem 8, então fica aqui menos 8. 12 passa para o outro lado, vai ficar subtraindo 12 aqui. 72 menos 3, isso vai dar 69x. Isso é igual. Menos 8 menos 12 vai dar menos 20. Isolo x, passando no 69 dividindo. Então fica dessa forma aqui. 69 passou dividindo, então ficou x igual a menos 20 sobre 69. Bom, pessoal, também é importante a gente fazer exemplos de equações que envolvem frações algébricas, tá? Do tipo assim, ó, 1 dividido por x menos 3 é igual a 3 sobre 2x menos 4. Isso aqui seria um exemplo de uma equação que envolve frações algébricas. E aí a gente vai fazer o quê? Exatamente a mesma coisa que a gente fez nas frações que não são algébricas. Vamos calcular o MMC e eliminar os denominadores. Só que nesse caso aqui vai ser o MMC de x e 2x. Dá para dividir isso aqui por 2? Dá, porque eu tenho certeza que esse número aqui é par. Qualquer número vezes 2 dá um número par. Então x eu não sei quanto que é, então não consigo dividir por 2. Agora 2x dividido por 2 dá x. Agora se eu pego esses números aqui, ó, a única maneira para fazer aparecer o 1 aqui e aqui é só dividir por x. X dividido por x dá 1, porque qualquer número dividido por ele mesmo dá 1. E aí vai acontecer 1 aqui também. Portanto, o MMC vai ficar 2 vezes x, que é 2x. Vamos lá, mesmo processo, ó. Formando as duas frações com o MMC nos denominadores aqui das frações. Então, 2x e 2x. Faz o processo, ó. 2x dividido por x dá 2. Vezes 1, 2. Então, aqui fica 2. 2x, agora eu vou ter que dividir por 1, que está aqui embaixo do 3. 2x dividido por 1 dá 2x. Vezes 3 vai dar 6x. Então, fica 6x. 2x dividido por 2x dá 1. Vezes 3 dá 3. De novo, tem 1 aqui embaixo do 4. Então, 2x dividido por 1 dá 2x. Vezes 4, 8x. Agora, eu elimino os denominadores. Elimino. E aí, eu vou ter agora que fazer o cálculo pensando nessa linha aqui. Na linha que é 2 menos 6x igual a 3 menos 8x. Eu tenho menos 6x do lado esquerdo da igualdade. Aí eu tenho aqui um menos 8x vai passar para o outro lado. Vai ficar então mais 8x. Do lado direito da igualdade eu tenho um 3, vou manter ele aqui. E esse 2 vai para o outro lado, então vai ficar subtraindo 2 aqui. Então, ó, menos 6x mais 8x vai dar 2x. 3 menos 2 costuma dar 1. Então, vamos dar aqui a inversão, né? Passar o 2 dividindo, vai ficar assim. Portanto, o x vai ser meio nesse caso. Certo? Então, quando for fração algébrica, vamos fazer dessa forma. Vou fazer o último exemplo aqui, envolvendo frações algébricas de novo. Aí a gente pode ver mais um caso aqui quando tem frações algébricas. Se eu tivesse o caso assim, ó, 2 dividido por 5 menos 1 é igual a 1 dividido por x menos 1 mais 3 meios.
tem aqui de novo uma equação de primeiro grau com frações algébricas. Vou fazer exatamente a mesma coisa. Vamos tirar o MMC. MMC, nesse caso aqui, vou ter que usar o denominador, que é 5, o outro denominador, que é x menos 1, e outro denominador, que é o 2. Fazendo aqui o cálculo, tenho 5, x menos 1 e 2. Dá para dividir por 2? Dá, porque aqui eu tenho 2. 2 dividido por 2 dá 1. 5 não é divisível por 2 e x menos 1 não é divisível por 2, porque eu não sei o valor de x. Agora não dá mais para dividir por 2, não dá para dividir por 3 também, então o próximo aqui vai ser o 5. 5 dividido por 5 dá 1, x menos 1 eu não vou dividir por 5, porque eu não sei quanto que é o x, eu já tinha 1 aqui. Então só me resta agora usar o x menos 1, para que eu já tenha 1 aqui e 1 aqui. Eu consigo parecer 1 aqui também, porque x menos 1 dividido por x menos 1 dá 1, ok? Qualquer número dividido por ele mesmo dá 1. Então fica 2 vezes 5, 10. Então fica 10 vezes x menos 1. Então o MMC disso aqui dá 10, que multiplica x menos 1. Faz o processo aqui então, né? Faz duas frações, em que os denominadores dessas frações é o MMC, que nesse caso aqui é 10, que multiplica x menos 1. Então 10 vezes x menos 1 dividido por 5 dá 2 vezes x menos 1. Vezes 2 vai dar 4 vezes x menos 1. Então 4x menos 1. 10 vezes x menos 1 dividido por 1 vai dar 10 vezes x menos 1. Vezes menos 1, então vai ficar menos 10 vezes x menos 1. 10 vezes x menos 1 dividido por x menos 1 vai dar 10 vezes 1, 10. 10 vezes x menos 1 dividido por 2 vai dar 5 vezes x menos 1. 5 vezes x menos 1 vezes 3 vai dar então 15 vezes x menos 1. Então agora nós vamos eliminar os denominadores e seguir com o cálculo. Eu tenho que fazer o cálculo. 4 vezes x menos 1 menos 10, que multiplica x menos 1, é igual a 10 mais 15, que multiplica x menos 1. Então agora eu vou fazer a distributiva da 4 vezes x, vai dar aqui 4x. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Menos 10 vezes x, menos 10x. Menos 10 vezes menos 1 dá 10. Já tinha um 10 do outro lado. Aqui 15 vezes x vai dar 15x. 15 vezes menos 1 igual a menos 15. Então do lado esquerdo eu tenho 4x menos 10x. Isso dá menos 6x. Do lado direito eu tenho um 15x. Vai para o lado esquerdo, vai ficar então menos 15x. Do lado direito aqui eu tenho 10 menos 15. Isso aqui vai dar menos 5. Do lado esquerdo eu tenho aqui menos 4 mais 10. Isso aqui vai dar 6. Então vai para o outro lado, vira menos 6. Então seguindo aqui, menos 6x menos 15x. Isso vai dar menos 21x. Isso é igual. Menos 5 menos 6, isso vai dar menos 11. Minha variável está negativa, eu multiplico tudo por menos 1. Então menos 21x vezes menos 1 é igual a menos 11 vezes menos 1. Então fica positivo 21x e positivo 11. Agora eu passo 21 dividindo, então fica que x é igual a 11 dividido por 21. Bom, então eu cobri aqui os casos que tem frações algébricas e sem frações, com distributiva. Todos os casos aqui para a gente fazer bastante exemplos de equações de primeiro grau, tá bom? Pessoal, vimos aí as técnicas de solução de equação de primeiro grau. Vamos ver agora a solução de problemas que envolvam equação de primeiro grau. Vamos lá. Então o primeiro problema aqui vai ser o seguinte: doei 1/3 de meus lápis para meu irmão e fiquei com 20 lápis. Quantos lápis eu tinha? Então pessoal, a gente vai ter que escrever matematicamente o que está escrito no enunciado. Eu tinha uma certa quantidade de lápis, doei 1/3 disso para o meu irmão e fiquei com 20. Então quantos lápis eu tinha? Eu não sei, é isso que eu quero saber. Então quando eu não sei um valor, eu vou chamar esse valor de x. Eu tinha x lápis. Se eu pegar meus x lápis, tirar 1/3, certo? Como eu escrevo 1/3 de x? Nós vimos que para escrever 1/3 de um número, basta pegar esse número e multiplicar por 1/3. Vimos isso na aula de fração. E aí o problema está dizendo que se eu tirar 1/3, eu vou ficar com 20. Seguindo daqui, a gente resolve essa equação. Bom, aqui nós temos um caso de uma equação que tem fração e só tem uma fração. Logo, o denominador aqui é 3, aqui é 1 e aqui é 1. Quando você tira um MMC de um denominador que é 3, 1 e 1, ou qualquer número com 1, vai dar o próprio número. Quando acontecer desse jeito aqui, que você só tem um denominador aqui, o MMC vai ser o próprio denominador, tá bom? Então a maneira de ganhar tempo aqui é você pegar essa equação inteira e multiplica por esse número. E aí você elimina esse denominador.
Lembra que eu mostrei lá que você pode multiplicar a equação inteira por um número que não vai alterar o resultado final, né? Então, vamos multiplicar tudo por 3 aqui. Então, ó, esse x vezes 3 fica 3x, menos 1/3 de x vezes 3 fica somente x, ok? Porque fica x vezes 3 dividido por 3, aí divide 3 por 3 dá 1, 1 vezes x dá x, por isso que fica só x aqui. Isso é igual a 20 vezes 3, que é 60. Então vamos lá, ó. 3x menos x, isso aqui dá 2x, igual a 60. Agora eu passo esse 2 dividindo aqui, 60 dividido por 2. Portanto, eu tinha 30 lápis antes de dar 1/3 para o meu irmão. Então, a resposta aqui seria, eu tinha 30 lápis. É essa maneira que nós vamos trabalhar na aula de hoje. A gente vai pegar e escrever matematicamente o que o enunciado está dizendo. Então, nós não temos uma equação pronta para trabalhar, como na aula anterior. Nós que vamos montar a equação de acordo com o que foi descrito. Então, não temos uma equação pronta, como na aula anterior. Vamos para o próximo problema. Então, o próximo problema aqui, ó. Um número somado a 20 é igual ao dobro negativo desse número somado a 50. Que número é esse? Bom, então escrevendo o que está no problema, eu vou escrever assim, ó. Um número desconhecido somado a 20 é igual ao dobro negativo, então é menos 2x, certo? O dobro é multiplicar por 2, somado a 50. Então, aqui eu descrevi o que está no problema. Então, agora a gente resolve. A gente pega o x, já está aqui na esquerda. Esse 2x aqui vai para o lado esquerdo, vai ficar somando 2x. Isso é igual. O lado direito já tem 50. Mantém aqui o 50. E esse 20 vai para o lado direito, vai ficar subtraindo 20 aqui. Portanto, x mais 2x aqui vai dar 3x. Isso é igual. 50 menos 20 dá 30. Então, eu pego o x igual a 30. O 3 passa dividindo aqui. Então, divide por 3. Portanto, x é igual a 10. Então, de novo, ó, escrevemos o que estava no problema em forma de uma equação. Depois que a equação está montada, a gente resolve com as nossas técnicas de resolução que vimos na aula passada. Vamos ver mais um caso aqui então. Em uma festa foram comprados pães para fazer os lanches. Na metade da festa já haviam sido consumidos 2/3 dos pães e então foram comprados mais 10. Após essa compra, o organizador da festa percebeu que a quantidade de pães passou a ser 50 pães. Quantos pães haviam no início da festa? Bom, de novo aqui, né, nós vamos escrever matematicamente o que está no problema. Então, matematicamente está escrito que eu tinha uma quantidade de pães, foram consumidos 2/3, ok? Eu posso escrever então 2x sobre 3, tá? Aqui, ó, só um detalhe, eu posso escrever direto assim, tá? 2/3 de x. Porque se eu fizer assim, ó, x vezes 2/3, pensar que aqui tem 1, vou ficar, ó, x vezes 2 dá 2x. 1 vezes 3 dá 3, tá? Então, eu posso escrever direto 2/3 de x dessa maneira aqui. Então, foram consumidos 2/3 dos pães. E aí, então, nós compramos mais 10 pães e o total que ficou foi de 50 pães. Então, aqui, vamos resolver a equação. De novo, eu tenho uma fração aqui e só tenho 3 no denominador, ok? Então, multiplica tudo por 3. Então, fica 3x menos essa fração vezes 3, fica 3 vezes 2/3 de x, mais 3 vezes 10, 30, é igual a 50 vezes 3, 150. Agora aqui, ó, 3 dividido por 3 vai cortar, então vamos ficar aqui com 3x menos 2x mais 30 é igual a 150. Então temos aqui nossa equação em uma linha só, a gente já sabe como fazer, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa operação aqui com esse x aqui. 3x menos 2x vai dar apenas x, ok? Vamos deixar aqui o igual, 150, né? Esse 30 passa para o outro lado, então fica menos 30. Portanto, x é igual a 150 menos 30, 120. Então, tínhamos 120 pães no início da festa. Quando a gente resolve um problema assim, a gente tem que tomar um seguinte cuidado. Eu resolvi o problema e cheguei em um número, mas será que esse número faz sentido? Ele realmente responde o que foi perguntado? Então você tem que pensar nisso, porque às vezes você faz um cálculo, chega em um número, mas o número não quer dizer que esteja correto. Isso pode acontecer se você errar a sua formulação inicial da equação. Eu já vi exemplos, né, em que um aluno tinha que calcular o diâmetro de um cabo de aço e o diâmetro do cabo de aço deu 3 km. Aí você fala, pô, faz sentido isso? Não faz, né? Então, quando você analisa um problema, é importante também, depois de fazer a conta, você ver se a resposta faz sentido, né? Nesse caso aqui, foi tranquilo, chegamos em 120 pães
não é nada absurdo. Mas se eu chegasse nessa conta aqui e desse 3 milhões de pães, que festa que usa 3 milhões de pães? Nenhuma. Então, a gente tem que tomar esse cuidado também de analisar o que foi feito e ver se faz sentido, tá bom? Então fica essa dica aí, que além de resolver o problema, pense na resposta e veja se ela faz sentido. Beleza, então pessoal? Bom, matemática é treino, hein? Não se esqueça que é como um esporte, você tem que fazer muito exercício para ficar bom. Então, deixei na descrição do vídeo um desses exercícios que você pode baixar, praticar, fazer muito exercício e ficar craque nas equações de primeiro grau. Não esqueça de dar o seu like se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Um abraço do professor Eliel, até o próximo vídeo e por hoje é só.